Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei quando você está vendo isso, mas bora para mais uma aula aqui da Monitoria de 2026. Bora estar trabalhando agora o tema de triângulo retângulo. É um tema extremamente relevante, cai bastante no Enem. É um dos temas que eu diria que, cara, para mim é questão garantida no Enem. Se você souber triângulo retângulo, você não, inclusive, ó, detalhe, você não faz questões de física, você não aprende física, você não consegue desenrolar bem na física se não souber trabalhar com triângulo retângulo, se não souber como é que faz uma decomposição vetorial que mexe muito com triângulo retângulo, mexe com. E triângulo retângulo tá incluso o que, gente? Triângulo retângulo é Pitágoras, triângulo retângulo é seno, cosseno, tangente, essas coisas assim que você já deve ter ouvido alguma vez na sua vida falar de seno, cosseno, tangente, Pitágoras, não sei o que, blá 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 blá. Enfim, bora tá trabalhando então, né, solidificando esse tema de triângulo retângulo para nunca mais a gente passar aperto, tá? Nunca mais. Bora lá? Primeiro de tudo, a gente precisa conhecer o triângulo retângulo, né? Antes da gente entrar nos temas que a gente mexe com continha, com cálculo, a gente tem que partir para uma base mais teórica. Vamos consolidar o que é um triângulo retângulo. Então, bora lá? Define-se por triângulo retângulo aquele cujo um de seus ângulos mede 90 graus, que é o ângulo que dá realmente o nome de retângulo. Porque lembra comigo aqui, Lucas, isso aqui é um retângulo, né? O que é um retângulo? É isso aqui. Essa figura que eu estou desenhando aqui. Por que o retângulo se chama retângulo? Porque ele tem ângulos retos. Ele tem ângulos retos. Então, o triângulo retângulo ele vai ter que ter alguma coisa semelhante ao, ao retângulo, né? O triângulo retângulo tem que ter alguma coisa semelhante ao retângulo. E o que vai ser isso? Vai ser o ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Beleza? Perfeito? Então a gente tem isso, né? O triângulo retângulo ele é um triângulo cujo um dos seus ângulos mede 90 graus. Então, essa é a definição de triângulo retângulo. E, obviamente, a gente também, você vai reparar o seguinte, a gente tem, ó, eu quero que você entenda comigo, os lados do triângulo retângulo, eles vão receber nomes especiais. Não é, a gente tem que chamar, a gente, como, por exemplo, como o triângulo retângulo é um triângulo especial, seus lados, eles são lados que tem que ter um nomezinho ali, tem que ter uma fuleiragemzinha, né? Tem que ter uma brincadeirinhazinha com o nome deles, né? Então, basicamente, a gente tem o seguinte, o lado, deixa eu pegar uma marcar desse aqui, tá bom. Esse aqui tá bom. Tá ótimo. O lado que tiver oposto ao ângulo de 90 graus, como é que eu acho esse lado oposto ao ângulo de 90 graus? Facinho. Qual que é o ângulo de 90 graus? É esse ângulo aqui, o ângulo reto, né? É o que define que o triângulo seja retângulo. Qual que é o lado oposto? É o lado oposto, o ângulo de 90 graus. Você tem um ângulo de 90 graus aqui, ó. Você traça uma diagonal, você traça uma reta aqui, ó. O lado oposto é esse daqui. Ó, vamos fazer com esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui, qual que é o lado oposto desse ângulo? É este aqui. Beleza? É traçar uma linha reta partindo do ângulo. Então, Lucas, você está querendo me dizer que este aqui é o lado oposto do ângulo de 90 graus? Sim. E qual que vai ser o nome que este lado oposto ao ângulo de 90 graus vai receber? Você me falou que é um nome especial, né? Exatamente. O lado oposto ao ângulo de 90 graus a gente chama de hipotenusa. Hipote... Hipotenusa. Beleza? E os outros dois lados, né? Que estão opostos a outros dois ângulos. Aqui eu vou chamar de ângulo alfa, esse aqui ângulo beta. Beleza? Só pra gente dar uns nomezinhos aqui aos bois pra, né, enfim, dar um nomezinho pra esses dois ângulos aí pra gente usar eles como referência. Como é que chama o lado que é oposto ao ângulo alfa, Lucas? É oposto a esse ângulo aqui. É esse lado aqui, certo? Mas como é que chama ele? Cateto. Então, o lado oposto ao ângulo alfa, né, basicamente, você não precisa saber se é ângulo alfa ou ângulo beta. O que você precisa saber é o seguinte. Aqui é o ângulo de 90 graus. O lado oposto a ele é o lado que a gente chama de hipotenusa. É bom você saber os nomes, porque basicamente nas questões a questão pode falar o seguinte: a hipotenusa mede 2. Aí você tem que saber identificar quem que é a hipotenusa, beleza? E os outros dois lados remanescentes, né? Que são esses lados aqui, ó. Tanto o lado oposto ao ângulo alfa quanto o lado oposto ao ângulo beta. Esses dois lados, eles recebem o mesmo nome. Os dois lados a gente chama de cateto. Tá bom? Então, esse lado que a gente chama de cateto, esse lado que a gente também chama de cateto. Beleza? E aí, repara o seguinte, qual que é a definição de ser triângulo retângulo? Um dos seus ângulos tem que medir 90 graus.
Beleza, Lucas, perfeito. Já entendi essa definição. O que que isso me diz como consequência? O que que isso gera de consequência, tá bom? Basicamente é o seguinte, os dois ângulos aqui, os demais ângulos, né, basicamente o triângulo. Por que que chama triângulo, Lucas? Me explica. Opa. Porque tem três ângulos, beleza? Se um dos ângulos ele é 90 graus aqui, por exemplo, se um dos ângulos aqui ele vai ser 90 graus, sobra dois ângulos no triângulo. E esses dois ângulos, né, os demais ângulos, os dois que sobraram, são ângulos complementares. Ângulos complementares? Como assim? Por que que isso é uma consequência da definição? Porque pensa assim comigo. Quanto que é a soma, vamos lembrar aqui, ó. Quanto que vale a soma dos ângulos internos de um triângulo? 180 graus. Beleza? 180 graus. Então, se eu somar o ângulo beta com o ângulo alfa com esse ângulo aqui, tem que dar 180 graus. Perfeito? Perfeito, Lucas. Até agora tá tranquilo. Né? Porque a soma dos ângulos internos, né? Esse com esse tem que dar 180 graus. Beleza. Só que aí repara comigo. Quando é triângulo retângulo, pela definição, obrigatoriamente, um dos ângulos ele tem que ser 90 graus. Então, basicamente, quando a gente for fazer a soma dos ângulos internos aqui do triângulo retângulo, o que a gente tem? Alfa é um dos ângulos, beta é um dos ângulos, e o outro ângulo lá, que tem que ser obrigatoriamente, que tem que estar presente no triângulo retângulo, é um ângulo de 90 graus. E tudo isso tem que dar igual a 180 graus. Eu posso passar o 90 para o outro lado, subtraindo. Então fica 180 menos 90. Logo eu vou ter que, o alfa mais o beta tem que ser igual a 90. Então sempre os dois ângulos que não são 90 graus, eles somam 90 graus? Exatamente. Os dois ângulos que não são 90 graus, eles somados dão 90 graus. Beleza? E esses ângulos que somam 90 graus, a gente chama um nomezinho especial para eles, são ângulos complementares. Porque basicamente, um é o complemento do outro para chegar em 90 graus. Tá bom? Então, tipo assim, se alfa for 30, qual que é o complemento de alfa? É 60. Eu chamo de beta. Beta igual a 60. Por quê? Por que o beta é complementar de alfa? Porque os 60 graus de alfa complementam os 60 graus de beta, complementam os 30 graus de alfa e gera o ângulo de 90 graus. E gera 90 graus. E forma 90 graus. Beleza? Por isso que é ângulo complementar. Porque a soma dos dois dá 90 graus. Beleza? E aí, agora que a gente já conhece o que é o triângulo retângulo, já conhece hipotenusa, cateto, agora a gente pode entrar no Pitágoras, né? Que é o grande teorema, a grande genialidade. Muitos matemáticos se ancoram muito no Pitágoras como um dos principais mestres da matemática. Tem até a escola pitagórica na filosofia, né? Que ele foi fundador. Então muitas pessoas admiram ele e têm ele como uma figura simbólica da matemática, né? Então bora lá. Segundo o teorema de Pitágoras, o que a gente tem? Ó? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Essa frase aqui é clássica na matemática. Sem dúvidas, você já deve ter ouvido isso. Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Beleza? Esse é o teorema de Pitágoras. Repara que ele é bem tranquilo, né? Basicamente. Pô, quadrado da hipotenusa, pá, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Beleza? E agora você já percebe a importância de saber quem que é a hipotenusa e quem que é os catetos. Bora pegar esse triângulo aqui, ó, e já identificar a hipotenusa e identificar os catetos. Esse aqui é o ângulo de 90 graus, marquei ele, beleza. Oposto a ele, a gente tem um lado. Esse lado aqui é a hipotenusa. Eu vou falar que a hipotenusa aqui, ela vai valer A. Beleza? Valer A. Tá. Então, os dois outros lados ali, né, que não são hipotenusa, se essa aqui é hipotenusa, sobre quais lados? Sobre esse lado aqui e esse lado aqui. Esses dois outros lados são os catetos. Vou chamar esse cateto aqui de cateto B, esse cateto C. Mede C, a hipotenusa mede A, esse cateto mede B, esse cateto aqui mede C. Beleza? Então, se a gente aplicasse o teorema de Pitágoras aqui nesse triângulo, ele daria o seguinte. Daria que o quadrado da hipotenusa, qual que é a medida da hipotenusa? É A. Então, A ao quadrado, o quadrado da hipotenusa, é igual à soma do quadrado dos catetos. Quem são os catetos? B e C. Então, é igual à soma do quadrado dos catetos. Pronto. Esse é o clássico teorema de Pitágoras que você vive falando, ou vive o pessoal dizendo, né? Este é o Pitágoras. Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. E essa é até a fórmula, né, que a gente pode memorizar, se você quiser memorizar, obviamente, mas é a fórmula do teorema de Pitágoras. Você pega a hipotenusa, eleva ao quadrado, pega um cateto ao quadrado, outro cateto ao quadrado, soma, iguala. Enfim, é isso. E aí, para a gente não ter que trabalhar
Na verdade, nem pra gente não ter que trabalhar, mas lembra que eu falei que o Pitágoras, ele é como se fosse um CR7, um Neymar, sabe? Ele é um famoso ali nos matemáticos que idolatram, ele é um ídolo dos matemáticos. Então, muitas das questões matemáticas trabalham triângulos já pré-determinados, uns triângulos que a gente já conhece bastante, sabe? E aí esses triângulos são conhecidos como os triângulos pitagóricos, tá? São os triângulos que você vai ver que são os que vão mais aparecer nas questões e que é da hora a gente saber pra gente evitar ter que ficar fazendo essa continha aqui, tá bom? Pra gente evitar perder tempo. Qual que é o principal triângulo pitagórico? Você já deve ter ouvido. É o triângulo, eu vou até escrever aqui, ó. Triângulo 3, 4, 5. Beleza? É o triângulo 3, 4, 5. É o triângulo que, se você for para a questão e ver lá, catetos 3 e 4, você não precisa nem fazer triângulo, nem precisa aplicar o teorema de Pitágoras para saber que a hipotenusa vale 5. Essa é a relevância, essa é a importância de você saber o triângulo pitagórico, porque em muitos dos casos você vai pegar ou o triângulo 3, 4 e aí a hipotenusa 5, ou hipotenusa 5, cateto aqui 4, descobre que você marca aqui a 3 e tal, ou você vai pegar triângulos que são basicamente variações, mas só tipo, sei lá, como assim variações desse triângulo aqui, desse triângulo 3, 4, 5? Pegou os lados desse triângulo aqui e multiplicou todos os lados por 2. Aí formou um outro triângulo lá, 10, 8 e 6. Beleza? Pode cair esse triângulo aqui, mas ele é só uma variação, ele é só uma derivação do triângulo pitagórico original, que é o 3, 4, 5. Beleza? Então, o primeiro triângulo pitagórico que você tem que saber é o triângulo pitagórico. Vou marcar aqui, ó. Sempre marco o ângulo reto, oposto ao ângulo reto hipotenusa, tá? Então, o triângulo 3, 4, 5 é o triângulo de catetos 3 e 4 e hipotenusa 5. Se essa aqui é a hipotenusa aqui vale 5, cateto 3, cateto 4. Beleza? Esse é o triângulo base que você tem que saber. Triângulo pitagórico base. Agora, o que a gente vai fazer? Você repara que eu botei mais 3 outros triângulos aqui pra gente trabalhar. 3 outros triângulos que vai ser o seguinte. Eu vou formar 3 outros triângulos, vou descobrir o valor de lados de 3 outros triângulos, baseado, derivando desse triângulo pitagórico base, que é o triângulo 3, 4, 5. Então eu vou formar aqui para você o triângulo 6, 8 e 10. Como é que eu formo esse? Basicamente, eu só vou pegar todos os lados desse triângulo pitagórico aqui, ó, que é o triângulo 3, 4, 5, e vou multiplicar por 2. Por 2, por 2, por 2. Então eu vou formar aqui, ó, o triângulo 6, né? 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. Isso aqui, ângulo de 90 graus, oposto à hipotenusa. Então a hipotenusa aqui vai multiplicar por 2 também, então vai ficar 5 vezes 2, 10. Beleza? Esse aqui é o triângulo 3, 4, 5 multiplicado por 2. Perfeito? Agora eu vou pegar e vou multiplicar por... Vamos pegar um valor interessante? Vamos pegar um valor interessante? Vou multiplicar todo mundo por 5. Beleza? Todo mundo agora vai ser multiplicado por 5. Bora lá. O que a gente vai ter? Primeiro de tudo, define aqui o ângulo reto. Quem que é a hipotenusa? Lado oposto. Tá, lado oposto ao ângulo reto. Então essa daqui é a minha hipotenusa. Perfeito. Tá, vamos multiplicar cada lado por 5. Então este lado aqui, tá? Multiplicando por 5 vai dar 3. Então aqui vai ficar 3 vezes 5. Aqui é 5 vezes 5. E aqui é 4 vezes 5. 3 vezes 5 dá quanto? Dá 15. 5 vezes 5 dá 25. E 4 vezes 5, Lucas, dá 20. Beleza? Agora vamos fazer um outro triângulo pitagórico que deriva também do triângulo 3, 4, 5, mas agora multiplicando todo mundo por 10. Então aqui, ângulo reto, lado oposto é a hipotenusa 3, 5, 3, 4 e 5. E agora a gente multiplica todo mundo aqui por 10. Multiplica todo mundo por 10. Vai formar o seguinte. Vai formar aqui 3 vezes 10, 30, 40, 50. Beleza? Repara que eu formei vários outros triângulos que podem sim aparecer. Cara, é muito comum você achar um triângulo de catetos 15 e 20 e você aplicar o teorema de Pitágoras antes de você... Antes, tipo assim, sem necessidade, porque aplicar o teorema de Pitágoras, né, com 15 e 20, para você descobrir o valor aqui 25, você vai chegar numa conta muito grande. Você vai ter que fazer 15 ao quadrado mais 20 ao quadrado para depois pegar e tirar a raiz quadrada e tudo mais. Às vezes, se você fizer uma análise antes e pensar, será que esse triângulo aqui, ele deriva do triângulo 3, 4, 5? Já vai um triângulo muito mais rápido. Se você ver aqui, ó, pô, o 15, ele é 3 vezes 5. O 20, ele é 4 vezes 5.
Então, basicamente, o que a pessoa pegou foi o quê? A pessoa pegou 3, multiplicou por 5. Pegou 4, multiplicou por 5. Então, ela pegou o lado lá, esse lado aqui também, e multiplicou por 5. Então, ela pegou o lado que vale 5 no triângulo 3, 4, 5 e também multiplicou por 5. Então, basicamente, a pessoa fez o seguinte. Ela pegou o triângulo 3, 4, 5 e multiplicou por 5. Repara que evita você ficar calculando Pitágoras, evita você ficar pensando muito e tudo mais, beleza? E é um detalhe, tá? Importante. O Pitágoras, você vai ver muito, você vai reparar o seguinte. No Pitágoras, a diferença de quando você usa Pitágoras para quando você usa seno, cosseno e tangente. O Pitágoras, você repara que para você descobrir o lado A, você obviamente precisa saber o lado B e o lado C. Se não, se você souber só um dos lados, você até consegue achar uma relação entre eles dois, mas você não consegue mensurar numericamente quanto que vale o A e quanto que vale o C, se você não souber, se você só souber o lado B. Então, para você saber, então para você aplicar Pitágoras, é mais vantajoso quando você sabe dois lados. Então, Pitágoras é quando você sabe dois lados e quer descobrir o outro, tá? Pode ser mais vantajoso, sim. Ah, mas trigonometria posso até fazer mais tranquilo. Beleza, pode aplicar trigonometria, não tem problema. Mas se você tiver um lado só, opa, se você tiver um lado só, esquece Pitágoras. Você não vai conseguir aplicar Pitágoras. Aí a gente vai para seno, cosseno ou tangente. Seno, cosseno ou tangente, você vai ver que a gente vai precisar só ter um lado e um ângulo. Beleza? Só isso. E aí a gente já consegue achar todos os outros três lados do triângulo retângulo. Fechou? Perfeito? Beleza? Entendeu aqui a manha do triângulo pitagórico? Basicamente é isso. É basicamente uma forma de você agilizar seu tempo de prova e evitar que você fique fazendo contas desnecessárias, sabendo só pensando assim, pô, os matemáticos gostam desse triângulo. Aí você olha na prova lá, um triângulo 6 e 8, pô, aí você imagina, não, isso aqui não é um triângulo famoso, não é um triângulo pitagórico, não tem nada a ver, tá? Eu vou ter que fazer um Pitágoras. Mas aí se você olha mais a fundo, você repara que aqui o 6 é 3 vezes 2. O 8 aqui, por exemplo, se você quisesse descobrir a hipotenusa, né? O 8 é 4 vezes 2. Pô, quanto é que vai dar a hipotenusa aqui, velho? Repara. Esse aqui é 3, aqui 4. Então aqui, ó, 5 vezes 2. Eu peguei o triângulo pitagórico 3, 4, 5, multipliquei todo mundo por 2. Ah, rapaz. Entendeu? Você fazer essas análises é importante. Então, para a gente dar uma treinada no Pitágoras aqui, bora fazer umas questões aqui, beleza? Eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver sozinho e depois volte para a gente ver para treinar aqui com a nossa resolução. Fechou? Beleza? Podemos fazer esse combinado? Então bora lá. Fazendo aqui, resolvendo, já imaginando que você já tenha feito aí em casa essas 5 questões que eu trouxe aqui pra gente. Bora lá, beleza? Então vamos lá. Exemplos. Em cada caso, calcule o valor de x. Perfeito. Vamos primeiro definir quem que é o ângulo de 90 graus. É esse aqui. Então, lado oposto, hipotenusa. Então, o x é hipotenusa. Mas, opa, vou aplicar Pitágoras? Vou. X ao quadrado igual a 4 ao quadrado, meter ao quadrado. Agora resolve, né? Pá, 16 mais 9, 25, raiz de 25 é 5. Precisa fazer isso? Não. Por quê? Esse é o triângulo famoso, gente. Esse é o triângulo de catetos 3 e 4. Logo, a hipotenusa, que é o x, só pode valer o 5. Por quê? Porque esse é o triângulo famoso 3, 4, 5. Então, não preciso nem saber qual é o valor da hipotenusa. O valor da hipotenusa é 5. Beleza? X é 5. Já coloca aqui, ó, 5. Beleza, bora lá. Letra B. Letra B, a gente vai ter um pouco mais de trabalho. Hipotenusa 25, catetos 24 e x. Aqui não tem pra onde correr, não. Tem que aplicar Pitágoras. Então, bora lá. Pitágoras. Quadrado da hipotenusa, a hipotenusa 25, é igual a soma do quadrado dos catetos. Cateto 24, cateto x. Então, a soma do quadrado dos catetos. Quadrado de 24 mais quadrado de x. X ao quadrado, né? Ó, 25 ao quadrado é 625. Beleza? 24 ao quadrado vai dar, se a gente for fazer aqui, ó, 24 ao quadrado, vai ser 6, 1, 9, 48, aqui dá 7, 1, 576. Beleza? Então, 24 ao quadrado, 576 mais x ao quadrado. Beleza? Aí vai fazer 576 para lá subtraindo, vai ficar então x ao quadrado é igual a 625 menos 576. Isso aqui, se eu fizer essa subtração, dá 49, tá bom? E aí tira a raiz dos dois lados, beleza? Raiz de 49, x igual a 7. Fechou? Tinha uma forma mais interessante da gente resolver isso aqui, Lucas, mais rápido. Eu pensei na forma mais rápida aqui, que foi o produto notável. Tá certo? Tá certinho. Por quê? Repara. A gente teria o seguinte, 25 ao quadrado menos 24 ao quadrado
né? A gente teve o quê, ó? 25 ao quadrado, aplicando o Pitágoras certinho. Aplicando o Pitágoras certinho, o que a gente fez? Ó, 25 ao quadrado igual a 24 ao quadrado mais 7 ao quadrado. Ó, mais 7 ao quadrado, mais x ao quadrado. Pegou o 24 ao quadrado, passou para lá subtraindo. Beleza? Então ficou 25 ao quadrado menos 24 ao quadrado é igual a x ao quadrado. Só que isso aqui é um produto notável. É a diferença de dois quadrados. Tá bom? E aí a gente pode reescrever como sendo o seguinte. 25 mais 24 vezes 25 menos 24. Isso aqui dá 1. Isso aqui dá 49. 49 vezes 1 vai dar igual a x ao quadrado. E aí a gente chega no mesmo 7, né? Aí fica 49 igual a x ao quadrado. Tira a raiz dos dois lados, chega x igual a 7. Fechou? Beleza? Isso é até uma estratégia interessante quando você tem o seguinte. Aplicar essa diferença de quadrados é interessante quando você tem o seguinte. Quando você tem a hipotenusa valendo um valor e um dos catetos valendo uma unidade a menos da hipotenusa. Por exemplo, aqui vale 25, o cateto vale 24. Se a hipotenusa valesse, sei lá, se a hipotenusa valesse 19 e um cateto valesse 18, seria interessante a gente aplicar essa propriedade, seria de boa. Beleza? Esse produto notável. Por isso, ó, pra você ver a importância da matemática básica. Matemática básica é extremamente importante. Produto notável é matemática básica. Tá bom? Então, se você não tá forte na matemática básica ainda, revise bastante. Beleza? Olha só o caso que eu acabei de comentar com vocês. De uma hipotenusa e um cateto ser uma unidade a menos da hipotenusa. Olha só o que aconteceu. Exemplo C. Hipotenusa vale 13 e o cateto aqui vale 12. Então, hipotenusa vale um valor e o cateto vale uma unidade a menos da hipotenusa. Então a gente pode aplicar aquela ideia, né? Bora lá, ó. 13 ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, é igual a 12 ao quadrado, cateto ao quadrado, mais outro cateto ao quadrado, x ao quadrado. Vou pegar, então, esse 12 ao quadrado e vou passar para lá subtraindo. Beleza? Vai ficar o seguinte. Vai ficar... Deixa eu só reescrever então, vai. 13 ao quadrado menos 12 ao quadrado é igual a x ao quadrado. Beleza? Aí a gente tem aqui, né, o nosso a diferença de quadrados. Vamos lá. 13 mais 12 é igual a 13 menos 12. Isso aqui dá 1, então vai dar vezes 1 aqui. E 13 mais 12 dá 25, então vai ficar 25 vezes 1 é igual a x ao quadrado. 25 vezes 1 é igual a 25. Beleza? Tira a raiz dos dois lados. Aqui fica x, aqui raiz de 25 vai dar x igual a 5. Fechou? Beleza? Bom, agora não tem pra onde a gente correr muito. Agora a gente tem que aplicar um Pitágoras lascado, tá? Então bora lá. Hipotenusa vale x e os catetos valem 15 e 7. Vamos somar aqui o quadrado dos catetos. 15 ao quadrado mais 7 ao quadrado. 15 ao quadrado é 225. 7 ao quadrado é 49. Então vai ficar x ao quadrado é igual a 225 mais 49. 225 mais 49 dá 274. Tá bom? Agora a gente vai ter que tirar a raiz quadrada de 274 para descobrir o valor de x. Ah, Lucas, mas isso aí vai dar um trabalho do cão, aí. Vai dar um trabalho do cão. Você vai ter que fatorar o 274 por 2. Bora, fatora por 274 por 2. Dá 137. 137 eu acho que não vai dar um valor exato. Pode ser que dê. Não, acho que não dá não, enfim. Vamos ficar com x igual a raiz de 274. Mas normalmente a gente teria sim que dar uma simplificada, uma fatorada aqui na raiz, tá bom? Mas eu acho que isso aqui é um número primo que ele não vai dar pra gente tirar a raiz exata. Beleza? Bora aqui então para a letra E. Letra E, hipotenusa 14, 14 ao quadrado, é igual a soma do quadrado dos catetos. 14 ao quadrado, então tem que ser igual a 11 mais 11 ao quadrado mais x ao quadrado. Então, 11 ao quadrado mais x ao quadrado. 14 ao quadrado é 196. 11 ao quadrado é 121. Mais x ao quadrado. Lucas, como é que você sabe isso tudo, velho? Como é que você sabe que 14 ao quadrado é 196? Decorando, gente. Decorando. A gente pega ali é tipo tabuada, tá ligado? 2 vezes 2 é 4, tá ligado? Você vai pegando uma tabelinha. É até interessante você saber essa tabelinha de quadrados perfeitos. 12 ao quadrado é 144, 3 ao quadrado é 169, 14 ao quadrado 196, 15 ao quadrado 225, 16 ao quadrado 256. É interessante você saber esses valores porque geralmente eles aparecem bastante. Então, se você já tiver na ponta da língua esses valores, pode ser que facilite bastante sua vida. Fechou? Beleza? Então, passando o 121 para lá, subtraindo, vai ter 196 menos 121 é igual a x. Isso aqui, 196 menos 121 dá 65. Então, agora, tirando a raiz quadrada dos dois lados, eu vou ter que x é igual a raiz de 65. 65 é legal a gente fatorar. É um númerozinho que é até bom pra gente dar fatorado, ó. Bora tentar fatorar. Dá por 5. 75 dividido por 5 dá 15.
15 por 5 dá 3, e aqui 3 dá 1. Então, 75 é 5 ao quadrado vezes 3. Então, ao invés de a gente escrever raiz de 75, a gente escreve raiz de 5 ao quadrado vezes 3. Posso tirar o 5 da raiz, porque é raiz quadrada, corta com o quadrado aqui. Então, eu vou ter que x vai valer 5 raiz de 3. Fechou? Beleza? Tá? Isso aqui, obviamente, de novo, reforçando, é matemática básica, é raiz, radiciação, né? Então, eu sugiro que você volte, às vezes, na aula de radiciação, se você estiver com alguma dificuldade com relação a tirar esses números aqui da raiz, beleza? Fechou? Bora aqui, então, acabamos aqui de finalizar o Teorema de Pitágoras, bora entrar agora com tudo nas razões trigonométricas. Mas antes, a gente precisa dar uma pincelada em semelhança de triângulos. Por quê? Repara, quando a gente estiver falando de razões trigonométricas, a gente vai estar falando de valores constantes. Isso aí você já vai ver aqui, ó, valores constantes, ó. Só que para antes a gente precisa definir razões trigonométricas. Ó, desculpa, semelhança de triângulos. Quando é que acontece uma semelhança de triângulos? Quando dois triângulos são semelhantes? Quando é que acontece isso? Quando a gente tem triângulos que possuem os mesmos ângulos. Beleza? Então, aqui, ó. Aqui é ângulo 90 graus, 90 graus, 90 graus. E aí eu vou falar o seguinte. Aqui é alfa e aqui é beta. Aqui é beta, aqui é alfa, aqui é beta, aqui é alfa. Repara, esses triângulos aqui, ó, eles são semelhantes. Por quê? Porque todos eles possuem os mesmos ângulos. É um triângulo de ângulo 90, ângulo beta e ângulo alfa. Ângulo 90, beta, alfa. 90, beta, alfa. Beleza? Entendeu? E aí, qual que é a propriedade importante da semelhança de triângulos? Qual que é a grande propriedade? A grande propriedade, e obviamente você vai ver que essa propriedade, essa proporcionalidade, ela está associada, claro, ao ângulo. Isso aí a gente vai ver aqui nas razões trigonométricas, mas basicamente os lados opostos aos mesmos ângulos são proporcionais. O que isso quer dizer, Lucas? Em triângulos semelhantes, os lados opostos aos mesmos ângulos são proporcionais. Me explica. Claro, vamos supor que isso aqui é o lado A, ó, o triângulo A, B, C. Vou chamar isso aqui de D, E e F. Fechou? Os lados opostos aos mesmos ângulos, então, lados opostos aos mesmos ângulos são proporcionais. Então, quem que são lados opostos aos mesmos ângulos? Aqui eu tenho um ângulo alfa, aqui eu tenho um ângulo alfa. Repara, mesmos ângulos. Quem que são os lados opostos a esses mesmos ângulos, né? O mesmo ângulo alfa. Aqui, nesse triângulo, o lado oposto é o B. E quem que é o lado oposto ao ângulo alfa nesse triângulo? É o E. Como assim eles são proporcionais? Então, e eles são proporcionais, né, basicamente. Né? Então, aqui o B e o E são os lados opostos aos mesmos ângulos. E se eu digo que eles são proporcionais, basicamente, a razão entre eles é uma constante. Um K. Uma constante K. Beleza? Que vale para qualquer outro triângulo. Então, basicamente, quando eu falo que eles são proporcionais, se eu pegar qualquer outros lados opostos aos mesmos ângulos, eu posso fazer uma razão, uma proporção, né? E descobrir. Então, por exemplo, vamos supor aqui, ó. Vou pegar agora o ângulo beta. Mesmos ângulos aqui, ó. Ângulo beta. Qual que é o lado oposto? Aqui é o C e aqui é o F. É igual, então, o C, a razão de C sobre F é igual a uma constante K. Tá bom? E, repara, o B sobre E, que a gente já tinha determinado, era igual a uma constante K. O C sobre F é igual a uma constante K. Repara, os lados opostos aos mesmos ângulos são proporcionais. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que a razão entre esses lados opostos aos mesmos ângulos são iguais. A razão é igual. Então, se eu pegar, inclusive, agora os mesmos ângulos de retos aqui, ó, qual que é o lado oposto? É o lado A e o lado D. Então, a razão entre A e D é igual à razão de B e E, que é igual à razão de C e F. Um aviso importante, um lembrete importante. Esse caso aqui, essa razão, essa proporção, tudo isso aqui, no final das contas, dá uma constante K. Tá bom? Vai dar uma constante K, beleza? Mas, lembrando, vale somente para triângulos semelhantes. Ou seja, se os triângulos tiverem ângulos iguais. Se não tiver ângulo igual, essa relação não vale. Ah, Lucas, mas esse triângulo aqui, ele tem um ângulo 90, tem um ângulo gama e tem um ângulo θ. Olha,
tem um ângulo 90, 90, 90, 90. Não, tem que ser os mesmos ângulos, tem que ser 90, beta, alfa. Não é só um ângulo em comum, tem que ser os três ângulos em comum para a gente aplicar essa relação, em que o lado oposto ao ângulo alfa, a razão entre os lados opostos ao ângulo alfa é igual à razão entre os lados opostos ao ângulo beta, que é igual à razão entre os lados opostos ao ângulo de 90 graus, que é igual a uma constante, porque sempre vai dar o mesmo valor. Beleza? Sempre vai dar o mesmo valor. Vou pegar aqui, ó, numericamente agora. Vamos lá, trabalhar numericamente essa ideia. Beta, alfa, beta e alfa. Por você ver a relação do K, da constante K. Botar aqui, ó, 10, 2 e 8. E aqui vai ser 20, 16 e 4. Beleza? A razão entre os lados opostos ao ângulo beta. Quais são os lados opostos ao ângulo beta? Então, a razão entre os lados opostos ao ângulo beta. 2 e 4. 2 sobre 4 vai ser sempre igual à razão entre os lados opostos ao ângulo alfa. Então, ângulo oposto ao ângulo alfa. 8 e 16. Beleza? Fechou? Então, 2 e 4 é igual a 8 e 16. E repara, é mesmo. É exatamente isso. Porque 2 sobre 4, na verdade eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou dividir, ó. Divido aqui em cima por 4 e divido aqui em cima por 4. 8 dividido por 4 dá 2, 16 dividido por 4 dá 4. Então, ó, repara. 2 quartos é igual a 2 quartos, então a razão é a mesma. Então, no final gera uma constante K. E qual que é essa constante K? É 2 quartos. 2 quartos é igual a quê? É igual a 0,5, então a constante K é igual a 0,5. O que essa constante K ela me diz? Ela me diz quantas vezes o... Não, não é não. Não é, não. Ela me diz tipo, uma relação de um lado para outro lado. É basicamente isso. Ela me diz um lado para outro lado, tá? Beleza? Enfim, acho que já trabalhamos muito aqui, já nos prolongamos bastante semelhantes de triângulos. Bora agora então entrar nas razões trigonométricas, que a gente tem que ainda trabalhar um pouco da tabela e alguns casos aqui pra gente. Beleza? Bora lá? Razões trigonométricas. Podemos definir constantes por meio da razão de lados de triângulos semelhantes, diferenciando-os pelos tipos de ângulo. Lucas, não entendi nada que você falou, né, gente? Mas basicamente o que eu falei, o que isso aqui está escrito, vamos destrinchar, é unicamente o que eu já havia reforçando com vocês na parte de semelhança, que é o quê? Basicamente, quando a gente pega dois lados de um triângulo, se a gente tiver um triângulo semelhante a ele, perdão, se a gente pega dois lados desse triângulo, sei lá, chama esse aqui de A, B e C, que é o ângulo de 90 graus, chama esse aqui de ângulo beta, ângulo alfa. Beleza? Se a gente pegar a razão entre dois lados aqui, sei lá, entre o lado B e o lado C. Entre o lado B e o lado C. Basicamente, a gente pode definir como sendo uma razão constante, isso aqui dá uma constante, perfeito? Para relacionar dois lados, beleza? Para relacionar dois lados, tá bom? Caso a gente tenha triângulos semelhantes. E aí, o que seriam triângulos semelhantes? Seriam triângulos que teriam os mesmos ângulos. Então, eu poderia pegar... Então, se eu soubesse... Então, se eu pré-defino, sei lá, um triângulo... Aqui, vamos agora números, né? Vamos agora números. Pré-definir esse triângulo aqui, ó. Aqui 30, aqui 60, aqui 90 graus. Beleza. Eu pré-defini esse triângulo, 30, 60 e 90 graus. Toda vez que eu ver um outro triângulo de 30, 60 e 90 graus, eu posso aplicar a mesma relação. Por quê? Porque já está pré-estabelecido que a relação entre o lado oposto a 30 graus sobre o lado oposto a 60 graus é, sei lá, vale 2. A razão vale 2. A razão entre o lado oposto a 30 pelo lado oposto a 60, eu defini aqui que vale 2, beleza. Tá bom. Então, sempre que eu tiver um triângulo de ângulos de 60, 30 e 90 graus, se eu souber qual que é o lado que está oposto ao ângulo de 30, sei lá, se o lado oposto ao ângulo de 30 for Z, e eu sei que a relação entre o lado oposto do ângulo de 30 e o lado oposto ao ângulo de 60 é 2, para eu descobrir o lado oposto ao ângulo de 60 é fácil, né, velho? Se eu chamar o lado oposto ao ângulo de 60 de A, basicamente, eu sei que a razão
por estar pré-estabelecido aqui, ó. Pré-estabeleci que a razão entre o lado oposto ao ângulo de 30 e o lado oposto ao ângulo de 60 vale 2. Qualquer triângulo retângulo que tenha ângulos de 30 e de 60 graus, se eu pegar o lado oposto ao ângulo de 30 e pegar o lado oposto ao ângulo de 60 e fizer a razão entre eles, dá 2. Inclusive, se eu souber quanto que vale o lado oposto ao ângulo de 30 e quiser descobrir o lado oposto ao ângulo de 60, vamos supor aqui que é 4, né? Pronto, eu consigo, né? Por meio dessa razão já pré-estabelecida com esse valor constante, tá bom? E aí eu passo o A para lá e tal, vai ficar 2, A igual a 2. Perfeito. Então esse aqui vale 2. Repara, eu consegui descobrir por meio de uma relação entre triângulos semelhantes, que já foi pré-estabelecida. Eu, tipo assim, eu fixei, eu pré-estabeleci que para todo triângulo de ângulos de 30 e 60 graus, a relação entre o lado oposto ao ângulo de 30 sobre o lado oposto ao ângulo de 60 graus vale 2. Então qualquer triângulo de ângulos de 30 e 60 graus que eu pegar, se eu tiver um lado oposto ao ângulo de 30 graus, e se eu souber essa relação, eu consigo descobrir o lado oposto ao ângulo de 60 graus. E basicamente isso está pré-definido com relação aos ângulos. Basicamente, eu só preciso saber dos ângulos. É uma relação que depende do ângulo. Então, se eu mudar o ângulo, essa relação já não vai estar valendo mais. Beleza? Essa relação já foi por água abaixo. Fechou? Tamo sussa? Beleza? E são valores constantes, como eu já falei, né? Triângulos semelhantes, blá blá blá, enfim. Eu vou prefixar um valor aqui, pá, você vai decorar esse valor, e toda vez que você se deparar com um triângulo de 30 e 60 graus, você vai aplicar essa relação. Se você tiver um ângulo, se você tiver o lado oposto ao ângulo de 30, você aplica essa relação e acha o lado oposto ao ângulo de 60 graus. Fechou? Beleza? Só que se não for um triângulo com ângulos de 30 e 60 graus, aí repara, não é triângulo semelhante, né? Não é triângulo semelhante, então a razão, como ela só vale para triângulos que são de ângulos de 30, 60 e 90, já não vai estar valendo mais. Você vai ter que achar uma outra razão que seja válida para esses outros ângulos ali que a gente vai estar trabalhando, com esse outro triângulo. Porque se mudou o ângulo, já mudou o triângulo, já não é o mesmo triângulo, né? Já não são triângulos semelhantes. Então repara o seguinte, né? A gente pode pré-estabelecer, a gente pode pré-definir, então a gente pode, de alguma forma, pré-definir razões para formar constantes, né? A gente forma constantes, então a gente faz razões, tipo assim, razão entre o lado oposto de 30 e o lado oposto de 60. Razão, isso aqui é uma razão. Isso aí eu vou falar que é constante para todo triângulo que tiver catetos 30, ó, que tiver ângulos de 30, 60 e 90. Ou seja, para triângulos semelhantes. Então, podemos definir constantes por meio de razões para triângulos semelhantes. Acho que agora deu para pegar. Então, quando a gente for trabalhando com razões trigonométricas, repara, no exemplo que eu dei aqui, no exemplo que eu dei para você, para eu descobrir quanto que valia o lado oposto ao ângulo de 60 graus, que a gente descobriu ali que valia 2, eu não precisei em nenhum momento saber mais de um lado. Eu só precisei saber de uma coisa. Eu só precisei saber um dos lados desse triângulo, um dos lados do triângulo, que era o lado oposto ao ângulo de 30 graus, e precisei também saber qual que era a constante, qual que era a relação entre o lado oposto ao ângulo de 30 e o lado oposto ao ângulo de 60. E, obviamente, né, essa constante, basicamente, a gente vai descobrir, a gente vai determinar essa constante sabendo o ângulo. Porque se muda o ângulo, muda a razão, muda a constante. Beleza? Então, se a gente souber, não é tipo assim, a gente sabe a constante, a gente consegue determinar o ângulo. Não. Se a gente souber o ângulo, já tem uma tabelinha já pré-determinada que a gente consegue determinar quanto que vale a constante. E aí agora a gente vai falar quais são essas constantes que a gente está falando tanto aí, que a gente está tanto batendo na tecla de constante, constante, constante. Quem que são essas constantes? Bora definir aqui. Basicamente são 3 constantes. A constante de seno, a constante cosseno e a constante tangente. Seno sempre vai ser uma relação, sempre vai ser uma razão entre um ângulo alfa. Então, por exemplo, o que é o seno de alfa? É uma relação entre o cateto oposto, né, o lado oposto a alfa e a hipotenusa. Quem que é o cosseno de alfa? É o cateto adjacente, o lado que está realmente ao lado, né? Então, tipo assim, não está oposto, né? É o lado que não está oposto, ou o lado que está do lado mesmo, ao ângulo alfa sobre a hipotenusa. A hipotenusa que vai variar. E quem que é a tangente? A tangente de alfa
é nada mais nada menos do que o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então é B sobre C. Fechou? Beleza? Combinado? Estamos combinados então? Então, isso aí são as nossas relações que a gente tá. São as razões trigonométricas, né? Repare que tudo isso aqui é uma razão. Seno é B sobre A. B sobre A é uma razão. Cosseno é C sobre A. C sobre A é uma razão. Tangente é B sobre C. B sobre C é uma razão. Então tudo isso aqui é razão. São razões trigonométricas pré-definidas. E agora, quando a gente for dar nomes aos bois, como por exemplo, a gente for dar nome ao alfa ali, a gente já vai conseguir determinar qual que é o seno de alfa. Então, qual que é a relação entre um triângulo retângulo em que o lado oposto a alfa, entre o lado oposto a 30 graus, qual que é a relação entre o lado oposto a 30 graus e a hipotenusa? E aí, se a gente tiver um outro triângulo retângulo que tiver 30 graus, se eu precisar calcular a hipotenusa e tiver o lado oposto a 30 graus, eu consigo. Por quê? Porque eu vou saber o seno. Entendeu? Sacou? Beleza? Então bora aqui. Bora montar a tabelinha. A tabelinha é meramente decorativa, tá? Não tem como a gente fugir disso. Beleza? Não dá. Eu sei que para muitas pessoas pode ser até difícil a gente memorizar a tabela, tá? Mas não tem jeito. Tabela, ela é meramente decorativo. Decorativo não. É decorativo, né? Tipo assim, não é pra só decoração, tá ligado? Enfim, vamos lá. Seguinte, o que a gente precisa saber? Isso aqui é basicamente o que a gente tá decorando, tá? É aquela relação, as constantes. Bora lá, já enrolei demais aqui pra falar, né? Quanto que vale o seno de zero? Vale zero. Quanto que vale o cosseno de zero? Vale 1. E quanto que vale a tangente de 0 graus? Quanto que vale a tangente de 0 graus? 0. Beleza? 0, 1, 0. Vou fazer aqui então para 360 graus. Por quê? Seno, cosseno e tangente de 360 graus é a mesma coisa. Então aqui é 0, 1, 0. Beleza? 0, 1 e 0. Fechou? Tá, agora vamos falar do 90 graus. Vamos preencher a tabela dos 90 graus. Quanto que vale o seno de 90? Quanto que vale o cosseno de 90? Quanto que vale a tangente de 90? Aqui na trigonometria, quando a gente estiver tratando de triângulo retângulo, saber seno, cosseno e tangente de 90 é meio irrelevante. Porque repare que a gente vai estar sempre trabalhando com ângulos que são esses dois ângulos aqui, que obviamente eles vão ser menores do que 90 graus, tá? Então vai ser meio irrelevante a gente saber quanto que vale no momento, quanto que vale isso. Mas, a fim de curiosidade, pra gente só preencher a tabela, que é 0, 1, 0, que é 0, 1, 0, de 90 vale 1, 0, infinito. Beleza? Agora vamos para os principais. Quais são os principais, Lucas? São o seno de 30, o seno de 45, o seno de 60. O cosseno de 30, enfim, são os valores para 30, 45 e 60. E aí tem macetezinho. Obviamente, você já deve ter ouvido essa música, né? Mas, né? Eu não gosto muito, mas é a melhor forma de decorar e basicamente você vai decorar com o tanto de questão que você for fazer, com a prática. Mas é um macetezinho da hora, dá pra decorar legal, tá? Beleza? Então, bora lá, né? Enfim. Ai, bora lá. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. E aí você tira a raiz de todo mundo. Raiz de 1 é 1. Aqui é raiz de 2. Aqui é raiz de 3. Raiz de 3. Raiz de 2. Raiz de 1, que é 1. Beleza? A tangente é diferente. Raiz de 3 sobre 3, 1. Raiz de 3. Beleza? E aí, é isso. Pronto. Isso aqui é o que, Lucas? Isso aí são aquelas constantes. São aquelas razões. É aquele que a gente estava comentando agora há pouco. Era aquele lado do cosseno de 30, ó, lado oposto ao seno de 30 sobre cosseno de 30 ser igual a 2. É aquela proporção, é aquela relação que a gente tem, que a gente consegue relacionar um lado com o outro lado, sabendo só um lado para descobrir o outro lado. Ficou confuso? Calma, vamos aplicar isso aqui agora. Bora fazer os exemplos, tá bom? Beleza? Que agora vai ficar mais tranquilo de você entender como é que funciona a brincadeira. Bora lá, exemplos. Tem até uns dados aqui, porque eu peguei uns senos bem fodidos. Obviamente eu sou bem cabuloso, né? Obviamente eu sou bem bonzinho com vocês e eu quis pegar uns senos bem, uns ângulos bem fodidos. Desculpa, perdão. Tá bom? Bora lá. Questão, né? Em cada caso, calcule o valor de x e o valor de y. E aí a gente tem os dados e letra A, bora. Antes de tudo, eu recomendo você fazer essas questões para
depois a gente vir só corrigindo, a gente fica passando só a correçãozinha top, fechou? Então bora lá. Questão, eu espero já que você já tenha feito, já tenha pausado o vídeo e tenha feito, bora lá. Aqui a gente tem que descobrir o lado x e o lado y, tá? E a gente só sabe o valor de 30 graus. Se aqui é 30 graus, então, o que a gente pode fazer? Eu sei o seguinte, eu sei que cosseno é igual ao lado, eu sei que seno, ele vale o lado oposto ao ângulo que eu tô olhando, sei lá, o lado oposto ao ângulo, ao ângulo alfa, sobre a hipotenusa, tá bom? Sobre a hipotenusa. Então, eu vou pegar um seno, qual o ângulo que eu vou tomar aqui? O seno de 30. Então, eu vou pegar o seno de 30, basicamente, e o seno de 30, ele tem que ser igual sempre ao lado oposto ao ângulo de 30, então igual a y, sobre a hipotenusa. A hipotenusa vale 4, tá? Então, igual a y sobre 4. Só que o seno de 30 é um valor tabelado, obviamente, é uma relação ali que você tem que saber e é tabelado, tá? E aí a gente se decora essa constante. Então, seno de 30 tem que ser sempre, né? Então, basicamente é o seguinte, sempre que você pegar o lado oposto ao ângulo de 30 graus e dividir pela hipotenusa, tem que sempre dar o quê? 1 sobre 2, beleza? Então, tudo isso aqui, o seno de 30, na verdade, tem que dar igual a 1 sobre 2. Então, 1 sobre 2 tem que ser igual a y sobre 4. Logo, o y vale 2. O y vale igual a 2. Fechou? Beleza? Combinado? Tá. Bora achar agora então o x. O x, ele é o lado que tá... Qual é a relação do cateto x, do lado x, em relação ao ângulo de 30 graus? O que ele é o quê? Ele é cateto, mas ele é o cateto oposto ao cateto adjacente. Bom, o cateto oposto ao ângulo de 30 vale y. Então, ele é o cateto adjacente. Tá, então, eu tenho o que aqui? Eu tenho o cateto oposto... desculpa. Quais são os valores numéricos que eu tenho aqui? Tá, agora que eu descobri o valor de y, eu poderia usar essa informação, mas qual que é o valor numérico que eu tenho aqui? Eu tenho hipotenusa e eu quero descobrir o cateto adjacente. Qual relação trigonométrica que relaciona cateto adjacente e hipotenusa? Cosseno. Beleza. E o cosseno de... Então, eu vou ter o cosseno de 30, que vai ser igual ao quê? Cateto adjacente a 30, que é x, sobre a hipotenusa, que vale 4. Quanto que é, me diz aí, o cosseno de 30? Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, a gente tem o seguinte, raiz de 3 sobre 2 é uma relação que diz o seguinte, toda vez que eu tiver 30 graus, o lado adjacente a 30 graus dividido pela hipotenusa tem que ser raiz de 3 sobre 2. Beleza? E aí a gente tem o seguinte, para isso se manter, para essa relação se manter, raiz de 3 sobre 2 tem que ser igual a x sobre 4. E para isso se manter, o x tem que ser igual a quanto? Corta 2 aqui com 4 aqui. O x tem que ser igual a 2 raiz de 3. Para essa relação se manter. Beleza? Para que sempre que você tenha o lado adjacente ao ângulo de 30 dividido pela hipotenusa, seja raiz de 3 sobre 2, enfim. Beleza? É isso. Fechou? Agora, bora lá. Questão letra B. Aqui é 90 graus. Isso aqui é 45. Olha só que triângulo interessante. Quando a gente se deparar com um triângulo que ele for de 45 graus e ele for retângulo, ele é um triângulo retângulo isósceles. Por quê? Porque aqui é 45 e para somar, e lembra lá que nos os dois outros ângulos, eles têm que somar 90 graus, então isso aqui é 45, para somar 90 graus, aqui também tem que ser 45. Então, se os ângulos são iguais, os lados são iguais. Então, isso aqui é 12, aqui também é 12. Então, o y a gente já descobriu, vale 12. Beleza? Perfeito. Então, vamos aplicar aqui só uma relação. Vamos aplicar para descobrir agora o x. Eu quero descobrir, sempre eu faço essa pergunta. Eu quero descobrir o x e eu tenho o valor, eu tenho um ângulo, eu quero descobrir o x e eu tenho esse lado e eu tenho esse ângulo, o ângulo de 45 graus, beleza. O lado que eu tenho, ele é, qual é a relação dele com o ângulo de 45 graus? Ele é o cateto oposto. Então, eu tenho o cateto oposto a 45 graus e eu tenho a hipotenusa. Qual é a relação que me diz sobre o cateto oposto e a hipotenusa? É seno. Então, o seno de 45 graus tem que ser igual a cateto oposto, que é 12, sobre a hipotenusa, que é x. Beleza? Perfeito? Então, quanto que vale o seno de 45 graus? Se você olhar lá na tabela, vale raiz de 2 sobre 2. Fechou? Beleza? Tranquilex? Tranquilex? Tá bom. Tá bom. Então, bora lá. Então, seno de 45 graus tem que ser igual a 12 sobre x. Então, o x vai valer igual a 12 raiz
de 2. Se você fizer essa continha, você chega em 12 raiz de 2 para x. Beleza? É isso, trigonometria é isso. É você saber quanto que vai, qual que é a relação entre entre o ângulo e o lado, qual que é a relação entre o ângulo e o lado, e você descobre o outro lado. Repara, eu não precisei saber dois lados aqui. Nenhuma dessas opções aqui, nenhuma dessas letras aqui, eu sei mais de um lado. Aqui eu só sei o valor 10, aqui eu só sei o valor 7, aqui eu só sei o valor 9. Eu não sei mais de um lado, eu só sei um e o ângulo. E eu consigo determinar os dois outros lados. Fechou? Letra C então, bora lá. O que eu tenho, Lucas? Me diz, o que você tem aqui? Aqui você tem a hipotenusa, você quer descobrir os dois catetos, e você tem um ângulo de 60 graus. Beleza. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar, então, o lado oposto a 60 graus e vou relacionar com a hipotenusa. Qual que é a relação que me diz entre o lado oposto e a hipotenusa? É seno. Tá? Então, quanto que vale o seno de 60 graus? Qual que é a relação em um triângulo retângulo de ângulos de 60, 30 e 90 graus, qual que é a relação entre o lado que está oposto ao ângulo de 60 graus e a hipotenusa? Qual que é essa relação? Essa relação é raiz de 3 sobre 2. E essa relação, obviamente, por ser triângulos semelhantes, né, por a gente estar tratando aqui, tem que ser igual em todos os casos, né? Tem que ser igual em todos os casos. Então, nesse caso aqui, em que a hipotenusa vale 10, quanto que tem que valer o x? Basicamente, como tem que ser igual, a gente monta a mesma razão. Cateto oposto sobre a hipotenusa. Corta aqui. Então, vou ter aqui o seguinte. X, então, é 5 raiz de 3. Beleza? E o y, Lucas? Quanto é que vai valer o y? O y, ele é o lado que ele está adjacente ao ângulo de 60 graus. Eu tenho a hipotenusa e eu tenho o lado adjacente. Qual que é a relação que correlaciona esses dois? É o cosseno. Então, quanto que vale o cosseno? O cosseno de 60 graus, ele me determina o quê? Ele determina qual que é a relação entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Qual que é essa relação? Tabelado? É 1 sobre 2, é 1 para 2. Beleza? Então, o cateto adjacente sobre a hipotenusa tem que ser igual a 1 para 2, tem essa relação, tá? Então, y vale igual a 5. Fechou? Beleza? Tá tranquilo até agora? Acho que esteja, né? Eu espero que esteja. Beleza, porque agora a gente vai dar uma complicadinha, tá bom? Não muito absurdo, só para você aplicar um pouco mais, a gente tá trabalhando um pouco melhor o seno e o cosseno. Fechou? Bora lá. Eu tenho o quê? Eu tenho este lado, que é um cateto, e eu tenho este ângulo. Eu quero descobrir quanto que vale a hipotenusa. Qual que é a relação deste lado com este ângulo? Este lado aqui, ele é um lado que está oposto. Então, o cateto oposto ao ângulo de 53,13 graus. Como eu quero determinar a hipotenusa, me diz uma relação aí que trabalha tanto o cateto oposto quanto a hipotenusa. Seno. Então, o seno de 53,13 graus, ele tem que ser igual a o cateto oposto, 7 sobre x. Quanto que vale seno de 53,13 graus, Lucas? Me diz. O seno é um dado que eu coloquei aqui na tabela, tá bom? A questão vai te fornecer. Você não tem, isso aqui, se não forem valores de 30, 60 e 45, você não tem que saber decorado. Agora, se for 53,13, a questão tem que te dar, tá bom? Então, o seno de 53,13 é 0,8. E 0,8 tem que ser igual a 7 sobre x. Por quê? Porque o seno, o 0,8, é a relação entre o lado oposto ao ângulo de 53,13 graus sobre a hipotenusa. Essa é a relação. Então, a divisão entre o lado oposto e a hipotenusa tem sempre que dar 0,8. Beleza? E é por isso que a gente faz aqui a razão, né, pô? Porque razão sempre é divisão. Razão, então. Então, a razão entre o lado oposto sobre a hipotenusa vai ter que dar 0,8. E qual vai ser o valor de x para isso que dava 0,8? É o valor de x em que 7 dividido por 0,8. 7 dividido por 0,8 é igual aproximadamente a 8,75. Beleza? Tá bom? E agora, Lucas, vamos ter que calcular então agora o cosseno, né? Vamos lá, bora calcular o cosseno. Ou cosseno não, calcular o y. O y, eu vou estar relacionando quem? O y, ele é o lado adjacente ao ângulo de 53,13 graus. Beleza? E eu já sei o valor de x. Repara, eu já sei o valor de x, que é 8,75. Ele é a hipotenusa. Tá bom? Então, eu sei o lado adjacente e eu sei a hipotenusa. Então, eu posso sim estar trabalhando agora com o cosseno. O cosseno de 53,13 graus, ele me diz que é 0,6.
Então, o cosseno aqui, ó, de 53,13 graus, ele diz que é 0,6. E o cosseno, ele relaciona o quê? Ele me diz que a divisão, sempre a divisão, entre o lado que está adjacente ao ângulo de 53,13 graus, pelo lado que é pela hipotenusa, é igual a 0,6. Então, se eu pegar o y e dividir por 8,65, tem que sempre dar 0,6, tá bom? Então, se a gente passar 8,6 lá, 8,65 vezes 0,6, a gente chega que o y ele tem que dar aproximadamente 5,25. Fechou? Beleza? Tá saindo? Tá saindo, pelo menos. Por favor, me diz aí depois se tá saindo. Tá? Bora aqui, ó. Última das nossas 5 questões aqui de razões trigonométricas. Bora. Eu tenho o quê? Eu tenho este aqui, que é o ângulo, eu tenho este lado aqui. Eu sei esse lado e eu sei esse ângulo. Beleza. O que eu posso descobrir aqui? Eu posso descobrir primeiro a hipotenusa, que é um dos lados mais importantes. Então, tá. Este lado que eu sei, ele é relacionado ao quê? Ao ângulo que eu tenho. Bom, ele é o lado que é o cateto adjacente. Beleza? Como é que eu sei quem que é o cateto adjacente? É o cateto que não tá, que é o cateto que não é oposto, ou o cateto que está do lado, né? O cateto oposto é o x. Então, se o 9, que é o cateto que sobrou, é o adjacente. E eu quero descobrir o y. Qual que é a relação que eu estou usando aqui entre cateto adjacente e hipotenusa? Cateto adjacente e hipotenusa? Cosseno. Então, o cosseno de 75 graus tem que ser igual a cateto adjacente, 9, sobre a hipotenusa, que é y. Fechou? 75 graus é 0,2. Então, 0,2. Então, 9 sobre x, 9 sobre y, desculpa, tem que dar 0,2. Então, 0,2. Se eu pegar 9 sobre y e dividir, tem que dar 0,2. Então, 9 sobre y. Beleza. Agora, isolando o y, ficaria 9 dividido por 0,2. Então, 9 dividido por 0,2 é igual a 45. Beleza? Então, o y aqui, que é a hipotenusa, ele vale 45. Fechou? Bom, agora ficou fácil de descobrir o x, né? Bom, o x ficou tranquilo de descobrir, né? Eu espero. Por quê? Repara, quanto que vale o x, Lucas? Me diz. O x, basicamente, quanto é que ele vai valer? Ele é o quê? Do 75. Ele é o que está oposto, cateto oposto. E eu tenho hipotenusa. Eu tenho hipotenusa e cateto oposto. Como é que eu relaciono esses dois? Seno. Então, eu uso o seno. E o seno de 75, ele me diz o quê? Ele me diz que sempre que tiver um triângulo de 75 graus lá, pá, não sei o quê, o cateto oposto, a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa tem que dar igual a 0. Opa, fiz errado. Ah, não. 0,9. Tá, tava certo. A razão entre o cateto oposto e a hipotenusa tem que dar sempre igual a 0,9. Então, se eu pegar o x e dividir pela hipotenusa 45, tem que dar igual a 0,9. Então, se eu pegar o x e dividir por 45, o que o seno de 75 graus me diz é que tem que dar igual a 0,9. Então, 45 vezes passa para lá, vai ficar 0,9 vezes 45. Então, x então vai ser igual a 0,9 vezes 45. Ou seja, logo, o x ele vale 40,5. E dessa forma aqui a gente resolve todas essas questõezinhas aqui. Bom, antes da gente tá finalizando a nossa aula, eu só quero tratar aqui, dada a relevância do tema em provas e vestibulares, alguns macetes / questões modelos devem ser de seu conhecimento para agilizar o tempo de prova. Porque, repara, esse tema aqui é um tema quente. E não dá pra gente ficar perdendo tempo em questões que a gente já sabe que vai cair, que vai aparecer. Como a gente já sabe que esse tipo de questão aparece bastante em prova, a gente define alguns macetes e algumas questões modelos para a gente poder já agilizar nosso tempo de prova. Então, eu só quero tratar 3. Quais são? É o triângulo 30, 60 e 90. O que esse macete vai me dizer? Se você tiver hipotenusa, o lado oposto à hipotenusa, ele é metade da hipotenusa. O lado oposto a 30 graus, ele é metade da hipotenusa. Então, se a hipotenusa vale x, o lado oposto vale x sobre 2. Se a hipotenusa vale 10, o lado oposto a 30 vale metade de 10, vale 5. Beleza, entendi. E o lado oposto ao ângulo de 60 graus, Lucas, você tem algum macete também? Tem. É metade da hipotenusa vezes raiz de 3. Então, se a hipotenusa vale esse x, seria metade de x vezes raiz de 3. Se a hipotenusa vale esse 10, seria metade de 10, 5 vezes raiz de 3. Pegou? Beleza? E o triângulo isósceles, Lucas, me diz. O triângulo isósceles é o seguinte. Basicamente, é o triângulo que tem dois ângulos de 45 graus, certo? Certo. Beleza.
Então, esse lado aqui é igual a esse lado, né? Porque triângulo isósceles, né? Os dois lados aqui que tem os ângulos são iguais. Então, se aqui vale x, aqui também vale x. Beleza? E aí a hipotenusa num triângulo desse vale x raiz de 2. Inclusive, detalhe, a hipotenusa nesse tipo de triângulo aqui, a hipotenusa a gente pode pensar como sendo a diagonal de um quadrado. Beleza? Pode ser uma diagonal de um quadrado. Fechou? Então, por exemplo, se eu tenho um triângulo isósceles aqui, um triângulo retângulo de 45, 45. Se o lado aqui for 2 e aqui for 2, basicamente porque aqui os lados são iguais, né? A hipotenusa vale 2 raiz de 2. Se aqui for 5, aqui for 5, a hipotenusa vale 5 raiz de 2. Se aqui for 7, aqui for 7, a hipotenusa é 7 raiz de 2. Fechou? E aí, a questão modelo clássica que a gente sempre aparece aqui em provas, que eu quero que você repare o seguinte. Olha só que interessante. Olha só. Aqui é 60 graus. Quando a gente tem uma meia volta, aqui, tudo isso aqui somar tem que dar 180 graus. Então, se aqui eu já tenho 60, para dar meia volta completa, aqui tem que ser o quê? 120 graus. Você quer 120 graus? Beleza. Eu tenho esse triângulo aqui, né? Esse triângulo, a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que somar o quê? 180. Beleza? Beleza. Se a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que somar 180, quanto que eu já tenho aqui, né? Aqui 120 mais 30, 150. Então aqui eu já tenho 150. Para somar 180, aqui só pode ser 30. E aí, olha só que, que relação legal que a gente chegou. Não, Lucas, não tô vendo. Como assim? Olha só, eu tenho este triângulo aqui, ó, que tem dois ângulos iguais. Se ele tem dois ângulos iguais, ele é um triângulo isósceles que tem dois lados iguais também. Quais são esses lados iguais? Esse lado aqui, então, ele vai ser igual a esse. Entendi. Beleza. E aí, como é que funciona as questões desse modelo assim? Basicamente, provavelmente, são questões que vão te dar ou este lado aqui, ou vai pedir para você calcular esse lado. Sempre são questões que geralmente ou pedem para você calcular ou esse lado ou esse lado. Mas basicamente você tem que saber a grande sacada para você fazer essas questões mais rápido é você saber que esse lado é igual a esse. Por quê? Porque se você conseguir calcular quanto que vale este lado aqui, você consegue calcular quanto que vale esse lado aqui, né? Basicamente usando relação trigonométrica, né? Se você sabe quanto que vale esse lado, usando o seno, né, cateto oposto sobre a hipotenusa, você descobre quanto que vale esse lado. E se esse lado é igual a esse lado, você sabe esse lado, né? Enfim, se você sabe esse lado, você sabe esse lado. Enfim, basicamente é isso, tá bom? Então bora aqui só para a gente poder aplicar então esses macetes aqui para a gente ver como que é mais rápido de fazer as questões. Vamos lá? Em cada caso, calcule o valor de x e o valor de y. Vamos lá. Questão letra A. Repara que a letra A e a letra B são iguais às duas questões que a gente fez aqui. Só que agora a gente vai fazer muito mais rápido. Por quê? Olha só. Porque a gente tem os macetes. Hipotenusa 4. Lado oposto ao ângulo de 30 graus é y. Lado oposto tem que ser metade da hipotenusa, metade de 4, 2. Lado oposto, então ó, em detalhe, tá? Ângulo, ó. Triângulo retângulo, aqui vale 90 graus, aqui vale 30 graus, então aqui vale, para dar 180 graus, aqui vale 60. Lado oposto ao ângulo de 60 graus é x. E o lado oposto ao ângulo de 60 graus é o quê? Metade da hipotenusa vezes raiz de 3. Metade de 4 é 2, vezes raiz de 3, 2 raiz de 3. Então x é 2 raiz de 3. Vamos só conferir aqui se deu o mesmo resultado, ó. y2, ó, x 2 raiz de 3. Repara que chegamos no mesmo resultado, só que de uma forma muito mais rápida, tá bom? Letra B. Aqui é o triângulo de 45 graus. Então, isso aqui é 90 graus. Para fechar 180, aqui 90, 45. Aqui também tem que ser 45 graus. Triângulo retângulo isósceles, né? Esse lado é igual a esse lado. Então, isso aqui vale 12. Aqui também vale 12. Beleza? E o x vale 12 raiz de 2. Fechou? Chegamos no mesmo resultado, ó. De uma forma muito mais rápida. E letra C, só para a gente estar finalizando a nossa aula aqui, que já ficou muito extensa, a gente tem o seguinte. A gente tem aqui, ó, que a mula esqueceu de colocar o 4 aqui, tá bom? Perdão, eu esqueci de colocar o número aqui pra gente estar trabalhando, porque a mula, perdão, esqueceu de colocar o número ali, tá bom? Então, eu sei o quê? Dessa questão aqui. Eu sei este lado aqui. Então, eu quero descobrir quanto que vale x e quanto que vale y. Eu consigo? Consegue. Por quê? Porque você sabe o seguinte. A gente acabou de provar que esse lado aqui, ele vale y. Só que esse lado, por mais que na figura não pareça, por mais que geometricamente, visualmente não pareça igual, esse lado é igual a esse. Então aqui também vale y. Lucas, entendi. Tô sacando onde você quer chegar. Tô sacando onde você quer chegar. Tá. Então isso aqui vale 4. E olha só. Aqui vale 4. E eu tenho esse triângulo aqui.
eu tenho esse ângulo aqui, ó, de 30 graus. Esse lado 4 é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então ele é a hipotenusa. E eu quero descobrir o valor de x. O x é o quê? O x é o lado oposto ao ângulo de quê? Ao ângulo de 30 graus. Então o x ele é metade da hipotenusa. Se a hipotenusa vale 4, o x é igual a 2. Então se eu sei que o x é igual a 2, eu posso fazer o seguinte, ó. Deixa eu desenhar outro triângulo aqui, ó. Aqui vale 60. Esse aqui vale y, que eu quero descobrir, né? Por que aqui vale y? Porque aqui também vale y. E esses lados aqui são iguais. Porque a gente já provou aqui, né? Já mostrei ele pra você aqui. São iguais. E aqui eu já descobri. Aqui é x, mas agora eu vou colocar aqui como 2. E aí a gente chega no mesmo caso aqui, ó. Esse macete do triângulo 30, 60 e 90. Basicamente, o que a gente tem nesse macete? A gente tem o seguinte. A gente tem que o lado oposto ao ângulo de 60 graus, que é 2, nesse caso aqui é 2, ele é igual a metade da hipotenusa vezes raiz de 3. Pegou a ideia agora? Quando a gente não tiver hipotenusa também, a gente dá para aplicar esse macete. Por quê? Porque a hipotenusa sobre 2 vezes raiz de 3 pode até jogar a letra ali, velho. Beleza? 2 é igual a pegar o 2 é igual ao quê? É igual a pegar o y, que é a hipotenusa que a gente quer descobrir, dividir por 2 e multiplicar o y por raiz de 3. Isso tudo aqui tem que ser igual a 2. Por quê? Porque o 2 é o lado oposto ao ângulo de 60 graus. Beleza? Então agora vamos lá, ó. 2 massa para lá multiplicando, vai ficar 2 vezes 2, 4. Dividir todos os lados por raiz de 3. Então vai ficar y igual a 4 sobre raiz de 3. Aí agora a gente vai racionalizar. Para racionalizar, multiplica em cima e embaixo por raiz de 3. Chegamos então que y é igual a 4 raiz de 3 sobre 3. Se você não entendeu essa última parte aqui de racionalização, eu sugiro que você volte nas aulas de radiciação, porque é matemática básica. E como eu falei, matemática básica é extremamente importante. Beleza? E dessa forma aqui a gente chega ao final dessa aula, longa, extensa, trabalhosa, mas eu acho que deu pra gente trabalhar tudo que a gente precisava, tá bom? Tudo de triângulo retângulo foi visto, tudo que você precisava saber. Agora, mete bronca na lista, amassa as questões para botar em prática essas questões e qualquer dúvida, qualquer dificuldade, é só mandar aí nos comentários que eu vou estar sempre tentando responder e tirar a dúvida de vocês, beleza? Então, muito obrigado e nos vemos na próxima aula.